Bem, hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre falha concêntrica. Então, basicamente, a pergunta que eu vou responder para você aqui hoje é: eu preciso realmente realizar a falha concêntrica para ter melhores resultados na musculação? Ou seja, eu preciso realizar a falha concêntrica em todos os exercícios, em todas as séries, ou pelo menos na maioria dos exercícios, para otimizar os meus resultados relacionados a ganhos de força e massa muscular lá na musculação? O que vem a ser a falha concêntrica? Bem, vou dar uma definição bem técnica aqui, mas depois eu vou para os exemplos, tá? A falha concêntrica é a inabilidade de eu realizar a ação concêntrica de um determinado movimento de musculação e devido a um alto grau de fadiga, eu não consigo realizar essa ação concêntrica. Eu vou repetir a definição bem técnica e depois eu vou dar os exemplos. A falha concêntrica é a inabilidade de eu tentar, é a inabilidade de eu realizar a ação concêntrica de um determinado movimento de musculação e devido a um alto grau de fadiga eu não consigo fazer essa ação concêntrica. Vamos para os exemplos. Vamos pensar aqui em 3 exercícios. O exercício supino, rosca direta e cadeira extensora. São exercícios muito comuns na musculação. No supino, a falha concêntrica, ou melhor, todo exercício de musculação ele tem uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. No supino, a ação concêntrica consiste em empurrar a barra e a ação excêntrica consiste em abaixar a barra. A falha concêntrica consiste em eu tentar empurrar a barra do supino e devido a um alto grau de fadiga eu não consigo essa barra abaixo. Se eu for pensar na rosca direta, a ação concêntrica do movimento é a ação de levantar a barra. A ação excêntrica é a ação de abaixar a barra. A falha concêntrica na rosca direta consiste em eu tentar levantar a barra, eu não consigo devido a um alto grau de fadiga e essa barra abaixa. Isso é falha concêntrica. Você pode pensar isso para todos os exercícios da musculação. Mas vamos para a cadeira extensora, que é o último exemplo. Na cadeira extensora, a ação concêntrica é a ação de levantar a placa de peso. A ação excêntrica é a ação de abaixar essa placa de peso. A falha concêntrica consiste em eu tentar levantar essa placa de peso. Eu não consigo devido a um alto grau de fadiga e essa placa abaixa. Isso é falha concêntrica. É a inabilidade de eu realizar a ação concêntrica de um movimento e devido a um alto grau de fadiga, eu não consigo realizar aquela ação. E aí eu vou fazer novamente a pergunta. Eu preciso realizar a falha concêntrica para ter melhores resultados no que diz respeito a maiores ganhos de força e massa muscular? Deixa eu tentar reformular a pergunta aqui, porque eu vou falar de um grupo de pessoas específico, né? São as pessoas treinadas, as pessoas que têm experiência em musculação. Pessoas experientes em musculação, pessoas treinadas que eu estou falando aqui, já treinam lá 1 ano, 2 anos ou mais, elas precisam realizar a falha concêntrica. Porque vamos lá, indivíduos iniciantes, indivíduos que começaram a treinar recentemente, até mais ou menos 6 meses, muitas vezes 1 ano, não tem necessidade de fazer a falha concêntrica. Por quê? Porque treinando sem falha, esse indivíduo já tem ganhos significativos na força e massa muscular. Mas os indivíduos treinados, eles precisam realizar a falha concêntrica, já que geralmente eles treinam mais forte, eles precisam realizar a falha concêntrica para ter melhores resultados? Bem, alguns estudos mostram que sim, que indivíduos treinados precisam realizar a falha concêntrica. E o argumento é muito plausível, porque esses estudos mostram o seguinte: todas as vezes que você faz a falha concêntrica, você consegue recrutar mais fibras musculares, tanto fibras do tipo 1 como fibras do tipo 2. Como você recruta mais fibras musculares, essas fibras terminam ganhando mais força e elas também hipertrofiam mais, ou seja, elas aumentam a área de secção transversa muscular. Elas ficam mais grossas no final das contas. Então, alguns estudos defendem que realmente indivíduos treinados precisam realizar a falha concêntrica para otimizar os resultados da musculação. O problema é que isso não é um consenso. Quando a gente vai consultar a literatura geral, não há um consenso. E, em geral, a literatura mostra que não há necessidade de você realizar a falha concêntrica para ter melhores resultados no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular, mesmo sendo indivíduos treinados. E é isso que eu vou mostrar para você agora num estudo que eu trago aqui para vocês. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores norte-americanos e um brasileiro. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2023, portanto no ano retrasado. Foi um ensaio clínico randomizado. E aí o que é que esses pesquisadores fizeram? Esses pesquisadores pegaram 19 pessoas treinadas, portanto indivíduos que tinham experiência em musculação, né? Passavam ali de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de treinamento, eram homens e mulheres jovens, e aí ele dividiu essas 19 pessoas em 2 grupos. Um grupo
treinava os exercícios até a falha concêntrica ou muito perto da falha, faltando uma repetição muitas vezes para falhar, e o outro grupo era o grupo que treinava sem falha. Eles ficavam ali com umas 4 a 6 repetições de reserva. Então veja, um grupo treinava até a falha ou muito perto da falha e o outro grupo treinava sem falha concêntrica. E aí eles foram submetidos a 5 semanas de treinamento. 5 semanas de treinamento dá o quê? Dá um mês e uma semana, 3 vezes por semana. E aí quais foram os resultados? Não houve diferenças significativas para os ganhos de força e massa muscular. Ou seja, tanto o grupo que treinou até a falha ou muito perto da falha, como o grupo que treinou sem falha, deixando ali umas 4 a 6 repetições de reserva, ganharam força e massa muscular de forma significativa e semelhante. Os ganhos de força foram medidos no supino, no agachamento e no levantamento terra. E a massa muscular foi medida no vasto lateral, que é a porção mais lateral do quadríceps. Não houve diferenças. Esses indivíduos ganharam força e massa muscular de maneira muito semelhante. Então, se for para responder de uma maneira muito geral aqui, muito resumida, se há necessidade da falha concêntrica, não. A falha concêntrica, ela não é necessária para melhores resultados no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular, mesmo você sendo treinado. Mas entenda que quando eu digo que você vai treinar sem realizar a falha concêntrica, eu não estou querendo dizer que eu estou pedindo para você fazer 12 repetições, você coloca lá uma determinada carga, você faz 12 repetições, mas dá para você fazer 25. Não é isso. Eu estou pedindo para você fazer um certo número de repetições, você vai colocar uma carga, você não vai levar a falha, mas você vai chegar relativamente perto da falha, ou seja, deixar umas 4 a 6 repetições de reserva. Então, se é para fazer 12, você coloca uma carga para fazer 12 repetições máximas, você faz ali 8 repetições, 10 repetições, entende? Você chega relativamente próximo da falha. Então, não é para treinar sem falha e treinar fofo, é chegar relativamente perto dessa falha. Tá, então se não tem diferença entre treinar com falha ou sem falha, para que existe falha? A falha existe por uma série de motivos. Por exemplo, se você gosta de treinar utilizando altas intensidades de esforço, se você gosta de treinar forte e você é um indivíduo avançado, um indivíduo já treinado, você pode utilizar a falha concêntrica. No entanto, se você é um indivíduo iniciante, você começou a treinar agora, semana passada, você não tem nem 3 meses de treinamento, não há necessidade de você realizar a falha concêntrica, porque treinando sem falha você já consegue ganhos significativos na força e na massa muscular. Se você não tem muito tempo para treinar durante a semana, sei lá, você não tem todos os dias para treinar devido a trabalho ou devido a outros compromissos, você só tem 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, você pode treinar realizando os exercícios até a falha concêntrica, porque quando você realiza a falha concêntrica, já que é um tipo de treinamento muito mais forte, você precisa de um tempo de recuperação relativamente mais prolongado. E como você não tem todos os dias para treinar, treinando 2 a 3 vezes por semana seria interessante. Então você faz ali um jogo entre estímulo de treinamento e recuperação. Então se você não tem disponibilidade para treinar todos os dias ou na maioria dos dias da semana, você pode utilizar a falha concêntrica, que é uma maneira de intensificar o treinamento. Se você tem pouco tempo para treinar, sei lá, você não tem 1 hora para treinar, você só tem 30 minutos, 25 minutos, utilizar a falha concêntrica é uma boa estratégia para tentar intensificar esse treinamento. E aí você não precisa de um volume relativamente alto de treino. Esse estudo, apesar dele corroborar com a maioria das conclusões relacionadas à falha concêntrica, ou seja, que não há necessidade obrigatória de você realizar a falha concêntrica para ter melhores resultados, ele tem algumas limitações. A primeira limitação é o número de participantes, que foi muito pequeno. Foram apenas 19 indivíduos. Isso significa o quê? Que esse estudo é pequeno, que o poder estatístico desse estudo é pequeno, ou seja, não dá para a gente pegar essa conclusão e extrapolar para todo mundo, porque esse estudo é pequeno. Agora, quando a gente utiliza um estudo do tipo revisão sistemática com meta-análise, onde você pega vários estudos, você soma a quantidade de pessoas e dá uma quantidade muito maior, o poder estatístico desse estudo é muito maior. Baseado nesse estudo, não dá para a gente emitir essa conclusão para todo mundo, porque ele é pequeno. Foram apenas 19 indivíduos, isso limita o poder estatístico desse estudo. Beleza? O segundo ponto, a segunda limitação, é que esse estudo misturou homens e mulheres. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque quando a gente coloca mulher junto com homem, a mulher ela tem uma particularidade que diz respeito ao ciclo menstrual.
A depender da fase do ciclo menstrual, você pode ter diferentes desempenhos nos exercícios de força. Diferentes fases do ciclo menstrual promovem diferentes tipos de desempenho. Muitas vezes o desempenho da mulher aumenta, reduz, a depender da fase do ciclo menstrual, inclusive os resultados. Então, quando se mistura homens e mulheres, tem esse tipo de limitação. Esse estudo poderia ter sido feito só com homens ou só com mulheres. Então, a segunda limitação é isso, misturou homens e mulheres. Então, limita mais ainda a conclusão desse estudo. E o segundo é que esse estudo não foi supervisionado. O que é que isso significa? Esses pesquisadores pegaram os indivíduos e ó, você vai ser do grupo falha concêntrica. Olha, você vai ser do grupo sem falha concêntrica. Você tem que fazer tantas repetições e levando até a falha. Você tem que fazer tantas repetições sem levar a falha. E o treinamento não era supervisionado. Os participantes chegavam para os pesquisadores e relatavam como fizeram o treinamento. E como o treinamento não foi supervisionado, como esses treinamentos não foram supervisionados, o que acontece? Pode ter uma mentirinha aí por parte dos participantes, muitas vezes dizendo que fizeram a falha concêntrica, onde não realizaram, onde na verdade não realizaram. Alguns que estavam no grupo que não utilizaram a falha concêntrica podem ter relatado para os pesquisadores que eles não fizeram a falha concêntrica, quando na verdade fizeram. Então, não supervisionar os treinamentos é uma baita de uma limitação. Então, embora esse estudo tenha sido pequeno, tenha misturado homens e mulheres, não tenha sido supervisionado, a conclusão ela converge com a maioria da literatura científica. Então, desconsiderando as limitações desse estudo, se você quiser uma resposta simples e curta sobre a falha concêntrica, não. Não há necessidade de você realizar a falha concêntrica na musculação para otimizar os seus resultados no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.